E aí, gente, tudo bom? Esse aqui é o lançamento da semana. Eu espero que esteja tudo bem com todo mundo. E eu tô meio. Uou! Exatamente hoje, né? No momento que eu tô gravando esse programa, faz 10 minutos, eu voltei lá da casa da minha mãe. Ela recebe os meus quadrinhos. Beijo, Rose, a zeladora do prédio. Ela pegou o ônibus do Questão. Bom, eu quero. Deixa eu tentar expressar o porquê que eu tô tão feliz. Eu tenho lido os ônibus do Arqueiro Verde do Mike Grell, que a Panini está publicando. Que junto com Questão, né, são ônibus que fazem parte dessa fase mais dark da DC, né? São quadrinhos adultos ali lá pro meio que no final dos anos 80. Eu tô com muita expectativa para ler isso, tá? Vai ter um vídeo no canal, lógico, porque eu vou devorar. Eu vi também que não tem tanto texto, mas principalmente de todos os argumentos que eu posso ter sobre esse ônibus, é que eu não tinha perspectiva de que fosse sair, sabe? Chegou a sair uma parte do que tá aqui pela Abril, naquela série Caçadores, onde até saiu o Arqueiro do Grell. Ao mesmo tempo, teve um encadernado pela Panini, acho que 2009, faz um bom tempo, também não foi pra frente. E agora são dois ônibus para então publicar o Questão do Dennis O'Neil com o Dennis Cowan. Dá pra dizer que esse quadrinho, ele tá naquele limite entre a obra que é cult e o clássico, sabe? É um quadrinho cultuado da DC Comics, né? Como eu falei, é de um período onde a editora fazia séries de super-heróis mais adultas. Originalmente, é um personagem da Charlton Comics, ali dos anos 60, que nos anos 80 a DC Comics comprou, né? Vocês devem saber daquela história, né? De que o Watchmen originalmente seriam os personagens da Charlton, então aí a DC pediu para mudar, né? Então o Questão, ele acabou se tornando o Rorschach. E tem toda uma questão até... eu vou ficar falando questão de vez em quando no vídeo, vai acabar se misturando. Tem uma questão com relação à proposta desse quadrinho versus a proposta original. Como vocês devem... Eu prometo aprofundar isso no vídeo de review, né? Mas esse é um quadrinho que foi criado pelo Steve Ditko, o mesmo criador do Homem-Aranha, com um foco. E aqui o Dennis O'Neil, ele coloca é meio que uma reformulação do Questão. Ele coloca o personagem, sabe, de frente às suas certezas. Esse quadrinho começa a ser publicado nos Estados Unidos em 1987. Nesse período, o Dennis O'Neil, ele já era um escritor veterano, né, um cara bem conhecido da indústria. É o cara do Lanterna Verde / Arqueiro Verde, fez muito Batman. E o Dennis Cowan estava praticamente no seu primeiro trabalho. E não espere um quadrinho de super-herói, tá? Assim como o Arqueiro Verde do Mike Grell, o Questão, ele é um personagem urbano, tá? Não tem superpoder, não tem super vilão. Aqui a gente acompanha, então, o Vic Sage, um jornalista que combate o crime com essa máscara que basicamente apaga o rosto dele. E logo aqui no começo ele vai aprender artes marciais e filosofia oriental junto com a Lady Shiva e o Richard Dragon, né, que são aqueles personagens de artes marciais da DC. E aí, a partir daí, esse período do personagem acaba lembrando muito as boas fases do Demolidor, sabe? Com toda essa pegada urbana, né? O Questão contra a criminalidade. Inclusive, o próprio Dennis O'Neil, né, escreveu Demolidor por um tempo. Falando um pouquinho sobre o conteúdo do Omnibus, são as 27 primeiras edições e mais o crossover, né, com o Arqueiro Verde e com o Batman, que tem por aqui. Gente, isso aqui é muito bonito, tá? Primeiro, por que é bonito? Não é só por conta de um projeto gráfico, mas que a gente está falando de Bill Sienkiewicz fazendo a capa, aqui tem a ilustração principal, e ao mesmo tempo ó, tem essas outras artes, aqui a capa e a contracapa, é realmente, pô, é muito, muito legal. Sobre o conteúdo em si, não tem extras aqui, não tem nem introdução, na verdade, sabe? Tu abre o quadrinho, né, ele já tem o índice e na sequência já... Nossa, olha o tamanho do índice desse Questão. É muita informação. E aí vai ter os extras, onde tem muitas cartas. Gente, muitas cartas. Vocês têm ideia? São mais 50 páginas com cartas dos leitores, né? Aí a seção de cartas do quadrinho do Questão se chama A Resposta. Tá, como vocês notaram, eu tô feliz, gente. Eu tô feliz, eu vou poder ler algo que eu sempre quis, até porque boa parte desse ônibus é inédito no Brasil. E eu via os leitores das antigas, sabe? Pessoas que eu confio no gosto, né? Galera que manja muito mais do que eu, né? O pessoal olhava assim, não, ó, pô, a revista Caçadores da Abril era maravilhosa, pô, Questão, Batman, né? O Arqueiro Verde, histórias adultas. Então eu tô podendo ter esse gostinho de uma coisa que eu sempre quis ler. E é isso. A notícia é que são 2 volumes, né? Então, não que seja ruim, mas é que não é... Vamos combinar que não é muito acessível, né, comprar o ônibus. E, eu não falei, mas são quase 1000 páginas nesse volume 1. Vamos falar agora sobre Predador. Eu peguei aqui o meu volume 1, que a Panini já publicou, mas na verdade eu quero mais destacar o volume 2 que está saindo essa semana. Galera,
detalhe importante que eu acho que tá meio esquisito. Tá escrito volume 2 na edição da Panini, mas não é exatamente um volume 2. É uma outra minissérie. Eu acho que a Panini eu não sei, deve ter algum tipo de estudo de mercado que as pessoas compram mais se acharem que é uma sequência. Mas na verdade são minisséries independentes, pelo menos lá fora são independentes. O interessante é que a personagem principal desse primeiro volume, ela aparece no volume 2, que é eu não sei pronunciar, é Teta. É basicamente uma garota que ela perdeu os pais, né? Um predador assassinou os pais dela e a menina vai lá buscar vingança. Nesse primeiro volume, a Teta... Teta, é muito ruim de falar Teta. Essa garota, ela resolve o problema, tá? Eu não vou dar muito spoiler, mas a situação é resolvida. Aí, pelo que eu vi desse volume 2, tem uma batalha entre seres humanos, né? Meio que aquelas disputas que os predadores fazem. Vamos lá, por que eu tô destacando essa publicação do Predador? Não só por esse primeiro volume ser muito legal, mas eu sinto que tanto a franquia Alien quanto a franquia Predador, né, nesse momento que eles estão na Disney, né? Você sabe que a Disney comprou a Fox, logo a Marvel publica quadrinhos do Predador e do Alien. São franquias que estão sendo muito bem cuidadas. Galera, vocês pararam para assistir Predador, Assassino de Assassinos? Nossa, é uma senhora animação, é muito bom, é violento do começo ao fim, as histórias são muito bem contadas, vai ter uma sequência, né, em algum momento. Tem série do Alien aí bombando, pelo menos as pessoas me dizem que é muito legal, eu não consegui parar para ver ainda. E nos quadrinhos tá bem interessante, tanto o Alien quanto o Predador estão bem legais. O roteiro dessa nova minissérie também é do Ed Brisson, o mesmo cara do volume 1. Os desenhos são do brasileiro Neto Dias e a Panini não divulgou quem fez a tradução. Para terminar os quadrinhos lançados no Brasil, eu tenho que falar sobre o Dormindo Entre Cadáveres, que já está sendo colocado aí por muita gente como o nosso quadrinho de 2025, sabe? O grande quadrinho, porque, gente, vocês sabem, né? A temática é a pandemia, então não só é uma história bem contada, mas é uma história que mexe com o emocional de todo mundo. Aqui a gente está falando de uma publicação da Comic Zone, que junta Felipe Paruti, o cara do Apocalipse, por favor, do Já Era. Eu já falei muito de Felipe Paruti aqui no Dois Quadrinhos, eu amo esse quadrinista. E ao mesmo tempo tem Luiz Moreira Gonçalves nessa HQ, que não faz quadrinhos. Na verdade ele é médico, ele atuou numa UTI durante o período mais sério da pandemia, em Rondônia, lá naqueles meses de 2021, quando morria coisa de 3.000 pessoas por dia no Brasil. Pois então, o Luiz, ele queria contar a história do que ele viveu. Ele encontrou o Felipe Paruti e aí nasce então o Dormindo Entre Cadáveres. E galera, é um gibi que, primeiro, ele expande, porque por mais que a gente tenha acompanhado muito notícia nessa época, acho que todo mundo aqui ficou meio maluco para saber tudo o que estava acontecendo o tempo todo, né, por conta da tensão, a gente não sabe o lado dos médicos, a gente não tem a noção exata do que eles passaram. Então é uma narrativa que ela consegue mostrar aqueles momentos assustadores da pandemia, sabe? Onde parecia que o Luiz estava vivendo um momento surreal, onde parece que não tem solução, as pessoas morrendo, não parece que ele tem o que fazer, parece que ele está enxugando gelo porque, sabe, não parece ter salvação. É claro que a gente está falando de um quadrinho muito pesado, mas uma virtude do roteiro é que eles mesclam com momentos mais leves, entre aspas, sabe? Momentos em que, sabe, que sei lá, que leve também não é uma palavra, eu ia dizer momentos mais tranquilos, mas também não tem momento, vocês entenderam, tá? Ele não é 100% pesado o tempo todo a experiência de leitura do quadrinho. E até é bizarro porque o Paruti, eu tô acostumado a ler comédia. Eu já falei várias vezes aqui no canal que ele é um dos poucos caras que me faz rir lendo quadrinhos. Eu dou risada. E aí, de repente, ok, agora ele tá fazendo, né, o Dormindo Entre Cadáveres, que é um quadrinho muito mais pesado. Então tá, pra começar os lançamentos gringos tem Die, Die, Die. Vocês já ouviram falar desse quadrinho? É um gibi hiper violento que junta Robert Kirkman e Chris Burnham. Não, na verdade tem um outro roteirista junto, que é o Scott M. Gimple, que é um produtor de TV que o Kirkman conheceu enquanto estavam rolando as filmagens de The Walking Dead. Gente, eu quero começar o meu argumento com o seguinte. É esquisito, sabe? Porque, beleza, o Kirkman, ele fez The Walking Dead, fez Invencível, é fácil um dos maiores nomes da indústria hoje em dia dos quadrinhos, mas no Brasil, ok, a gente tem Invencível finalmente sendo pela Panini, The Walking Dead, né, teve todo um rolo, né, mas finalmente a gente conseguiu até 2 vezes o The Walking Dead publicado completinho, né, por uma grande editora. Mas e as outras obras do Kirkman? Cadê o Haunt? Cadê o Firepower? Cadê o próprio o Die, Die, Die que eu tô comentando aqui?
Tem um outro, que também é intrínseca, é o Oblivion Song, né? Saiu só metade, eu sempre quis ler até a parte final. Darkseid, vocês podiam lançar, qual é o nome? É Outcast, que é um baita de um quadrinho que até teve série. Então, assim, a gente tem caras como Ed Brubaker, que sai tudo, a gente tem caras como, sei lá, Mark Miller. Olha a quantidade de bosta que saiu do Mark Miller e não sai um gibi como o Die, Die, Die. Esse quadrinho, tá? Ele não é novo, ele saiu entre 2018 e 2021, teve 14 edições e agora tá saindo, né, nessa versão luxuosa. Aqui, se a gente fosse pensar numa, né, na ideia por trás de Die, 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 alguém chegou no Kirkman e falou: Robert, por favor, bola aí um jogo para competir com GTA e com Red Dead Redemption. E aí saiu o Die, Die, Die. A história vai falar sobre um conluio secreto de assassinos que o governo dos Estados Unidos usa para mandar no mundo. Então, essa galera sai em missões e geralmente tudo envolve violência, muito gore, muitas vezes é meio cômico. Tem um momento na história, para tu ter uma ideia, que o Barack Obama vira personagem. Gente, é diversão maluca e sadia para toda a família. Galera, deixa eu perguntar algo que eu não perguntei no começo do vídeo e eu preciso me organizar. Vocês já apertaram o botão do like? Isso ajuda muito, de verdade, obrigado. Então, vamos falar sobre Drome. Porque um dos objetivos desse quadro aqui do canal é adiantar os grandes gibis que vocês vão acabar lendo, porque eles vão acabar chegando no Brasil. Pô, aqui vocês já viram em primeira mão o Resta 1, que mais? O Canções do Season também, tem vários gibis, inclusive. Beneath the Trees Where Nobody Sees, que acho que é Uma Bela Hora para Matar, também saiu pela Darkseid. Pois então, aqui estamos falando de uma obra que atualmente está colocada entre os grandes lançamentos do ano lá nos Estados Unidos. Vamos lá, estamos falando aqui de uma obra de Jesse Lonergan, que é um cara que apareceu, né, muito forte em 2020 no cenário norte-americano. Ele fez um gibizinho chamado Edra, muita gente comentou, bombou bastante, mas aí ele, vamos dizer que ele ficou, entre aspas, aparentemente parado, né? Ele fazia uma coisa ou outra, sabe, nada que chamasse muita atenção, porém, agora ele está voltando com uma graphic novel com mais de 300 páginas, ou seja, nesse tempo que ele estava meio parado, na verdade ele estava trabalhando, né, na sua primeira grande graphic novel, que é basicamente sobre a criação do mundo, ou da criação de um mundo, tá? Vamos lá para a descrição. No princípio, não havia nada, então a humanidade surgiu e com ela um ciclo interminável de violência. Das profundezas insondáveis do oceano, uma poderosa semideusa é suscitada e fadada a conter os impulsos destrutivos da raça humana e a ensinar-lhes a linguagem da paz e da harmonia. A civilização floresce rapidamente e do deserto ergue-se uma cidade grandiosa, mas o delicado equilíbrio entre ordem e caos é frágil e forças superiores movimentam-se nas sombras deste estranho novo mundo. Galera, parece interessante, para vocês terem uma noção. Tem uma declaração do próprio Mike Mignola sobre esse quadrinho, dizendo que é brilhante e reflexivo, inspirador, mas impossível de imitar. Tá, agora a gente vai para um momento do programa que eu vou ter que colar bastante, porque, gente, é muita informação com pronúncia em francês, mas olha só, deixa eu trazer uma boa notícia. Vocês sabem que até os últimos 6 programas, mais ou menos, o mercado francês, ele estava de férias, eu cheguei a comentar isso, e os franceses, eles levam muito a sério essa questão. Então, né, tinha uma ou outra publicação nas últimas semanas, e agora eles voltaram com tudo. Começando com o Super A, que é uma nova série para crianças do Jérémy Moreau, que é o cara do Discurso da Pantera, vocês devem conhecer, né, quadrinho da Veneta. Tem L'Age-d'Eau, A Idade da Água, A Era da Água, volume 2, do Benjamin Flau, que é aquele cara que tem aquele desenho assustador do Kilana Song, que saiu pela Nemo já tem um tempo. Tem também o Jekyll e Hyde, Doutor e Assassino, que sim, é mais uma adaptação do Médico e o Monstro. Aí tu vai dizer, Vini, mas por que eu quero mais uma adaptação de um clássico? É porque simplesmente tem os desenhos do Cardo Roy. Eu imagino que vai ser pela Darkseid, né? Eles chegaram a lançar um Drácula da mesma série. Tem nova publicação do Eric Svetoft, que é o mesmo cara do quadrinho Spa, que saiu pela Darkseid. E, bom, agora é O Nevolvo Blanchet, né, um novo quadrinho de terror do mesmo autor. Gente, e tem uma publicação sobre o Steven Spielberg do Amazing Amesiani, que é um cara que tem feito várias biografias em quadrinhos de diretores de cinema. Tem Tarantino, Scorsese, Coppola e agora então ele faz a biografia do cara do Tubarão, Indiana Jones, né, Parque de Dinossauros, etc. Atenção, editora, isso aqui podia sair no Brasil.
As rapidinhas começam com Superman, edição número 23, que é uma edição comemorativa, né? Na numeração de legado é o número 100. Tem Batman e Superman, edição número 32. Mulher Maravilha e Flash, número 16. A Saga do Batman, edição número 16. X-Men, eu digo a mensal da nova fase, volume 2. Saga do Wolverine, volume 7. A editora Figura chega com o volume 7 também, veja só, da coleção do Sérgio Top, agora focada, né, nos lançamentos da Bonelli, do autor. Tem do Pipoca Nanquim o segundo volume de PTSD Radio. Olha só que curioso, temos a segunda adaptação de Vidas Secas para quadrinhos esse ano, né, que é um clássico aí da literatura brasileira. Já saiu uma adaptação pela editora Nemo, tem alguns dias, e agora sai pela Peirópolis, pelo Caeto com a Mazanori. Vamos lá, nossa próxima rapidinha aqui no programa é uma indicação do nosso amigo Murilo, que é o Zé Gatão. Tá na última semana de campanha no Catarse e o Murilo diz que o Zé Gatão é o Black Sad brasileiro. É uma história em 2 partes, são 2 quadrinhos na campanha, eles saem no formato A4, né? Então um tamanho bem grande, 230 páginas cada um. Então recomendação aí do nosso amigo Murilo, o Zé Gatão. Partindo para as rapidinhas gringas, tem Marvel All in One, que é uma história que é basicamente splash page atrás do splash page. São 50 páginas, o roteiro do Ryan North, com Ed McGuinness, Mark Farmer e o nosso querido amigo Márcio Menes nas cores. Tem Detective Comics, edição 1100, que, nossa, meu Deus, tem muita gente. Tom Taylor e Michael Janin, Greg Rucka e Álvaro Martínez Bueno, tem Mariko Tamaki, Bill Sienkiewicz, tem Escape, nova série do Rick Remender, os desenhos são do Daniel Acunha, que eu sou muito, muito fã, e é uma história de guerra entre bichos antropomórficos, parece meio inspirada em Black Sad, só que é uma grande história de guerra. Tem o TPB de Alien vs Vingadores, está saindo lá fora, logo logo a Panini deve publicar por aqui. Tem ônibus de tudo que a Mariko Tamaki escreveu no Batman. Tem o início da Mulher Maravilha, do Brian Azzarello, com o Cliff Chiang, saindo em formato pocket, né, aquela fase dos 952. Mais uma Arts Edition do Jack Kirby, agora focada no Povo do Amanhã. Para terminar, a gente tem capas da Urban Comics, que a gente só colocou aqui para mostrar como a França sabe fazer capa, melhor inclusive do que os americanos. Gente, olha que coisa linda. Então é isso, programa entregue. Galera, vocês não têm ideia o quanto meu final de semana vai ser movimentado. Vocês devem estar sabendo que, né, agora, sábado e domingo, acontece a Comic Con RS e eu tenho 3 painéis no domingo. Eu vou falar sobre Quarteto Fantástico no painel da revista Almanac 21. Eu também vou entrevistar o Márcio Seixas no palco principal do evento. Tem painel 2 quadrinhos, sim, eu e Érico Assis, né, redator deste programinha, a gente vai falar um pouco sobre o que há de errado com o quadrinho hoje em dia, tá? Então apareçam, é na Unicinos, aqui em Porto Alegre, veja só, agora o evento veio para Porto Alegre e é isso, tá? Valeu, valeu. Se tu clicou no like, isso ajuda, tu entrou nos grupos, pô, o grupo tá muito legal, tem notícia, informação, promoção, tá bom? Valeu, valeu.